sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, sempre, pois dela precisamos e ansiamos, muito pela paz do nosso Senhor. Meus irmãos, eu preparei uma mensagem para essa semana e eu espero e acredito do fundo do meu coração que seja uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, que seja uma mensagem que toque o seu coração, que faça você refletir sobre tudo que será dito aqui. Como a gente tem o YouTube, as pessoas não têm muita paciência em assistir muito tempo de vídeo, eu vou tentar sintetizar o mais breve possível que eu conseguir fazer isso, tá? Porém, é um assunto que exigiria aí, talvez horas, talvez dias, talvez semanas de estudo e reflexão sobre esse tema. Mas nesses poucos minutos que eu vou dedicar aqui ao Senhor, eu espero que Ele me use nesse pouco tempo e que Ele traga as palavras sábias, de sabedoria, de paz ao seu coração. O que eu vou falar nessa mensagem, meu irmão, pode muitas vezes trazer uma certa confusão no seu espírito, na sua mente, tá? Mas não leve isso para o lado de turbulência, não leve isso para o lado mal. Por favor, meu irmão, leva isso para o lado bom. O que eu desejo aqui é transmitir paz. É como disse Jesus Cristo quando falou aos seus discípulos: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus é o Senhor da vida, é o nosso Senhor, é o Senhor da verdadeira paz que podemos ter em nossos corações. É esse Senhor, Jesus Cristo, seja o nosso principal objetivo de vida. Então que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, meu irmão. Que a bênção do Senhor, que a presença viva de Deus esteja com você nesse momento. Que o Espírito Santo, que está em todas as partes, em todos os lugares, possa repousar sobre sua vida. Mas lembre-se, meu irmão, para isso você precisa abrir o seu coração, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz para nos salvar, aceitar que somente através dele podemos chegar a Deus. Não existe outro caminho, não há outro nome, não há um atalho, não há nada que possa nos conduzir a Deus, senão Jesus. Essa é a palavra, meu irmão. Essa é a palavra de fé que temos, é a palavra que sentimos em nossos corações e que proclamamos. E é essa palavra, essa mensagem, que seja o nosso principal objetivo de vida. Nosso foco principal seja Jesus. Vamos ler aqui um pouco da palavra de Deus e já vamos meditar um pouquinho sobre isso também, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Vamos começar aqui em Colossenses, apóstolo Paulo aqui falando, aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, na versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são aqui da terra, que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém, meus irmãos. Olha só que palavra, Aqui, o apóstolo Paulo já está preocupado com isso, que nós devemos buscar as coisas que são de cima.
Pensar nas coisas que são de cima. O nosso foco é em cima, é em Deus, Deus superior, um Deus que está em cima, que vem de cima. Não é um Deus que está aqui na terra. Nós não podemos idolatrar certos deuses que surgem aqui na terra, que nos tiram o foco, que nos tiram a atenção do verdadeiro sentido da vida, do verdadeiro objetivo que devemos ter em nossas vidas. Eu sei, meu irmão, que realmente esse mundo tem muitas distrações. No mundo ao qual vivemos, com essa popularização da internet, com esse monte de comunicações, antes era só a televisão, né? Hoje nós temos a internet aí como sendo um dos maiores difusores de informações, entretenimento e distrações. Então as pessoas, milhares de pessoas, perdem o seu tempo, não tem foco nas coisas que realmente importam, em telejornais que só trazem desgraças, desde a manhã até o meio do dia, até o final da noite. As pessoas ficam perdendo seu tempo de vida, vendo notícias que não acrescentam nada. Todos os dias morrem pessoas em crimes, todos os dias pessoas são assassinadas, todos os dias pessoas são atropeladas, todos os dias pessoas morrem de todo tipo de situação. O banditismo está forte e parece que quanto mais esse pessoal foca nisso aí, parece que o seu mundo vira só aquilo, só desgraça, só coisa para baixo. Então não foquemos, né? Não colocamos nosso foco, meu irmão, nesse tipo de informação. Isso é lixo para nós, não acrescenta nada, é perca de tempo. São mídias sensacionalistas que estão aí para distrair a tua mente, para distrair a tua atenção, para tirar o teu foco verdadeiro, que deveria ser o quê? Deveria ser no Criador de todas as coisas, o Deus vivo, em Jesus Cristo, que veio até nós para nos salvar. Aí você perde tempo com essas coisas e não tem tempo para orar, não tem tempo para o Senhor, para você mesmo. Na verdade não é para o Senhor não precisa de nada de você. O Senhor é Deus, Ele é Deus e sempre será Deus. Nós somos criaturas que através de Jesus Cristo podemos ser considerados filhos de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros do reino. Olha só, meu irmão, que foco maior podemos ter nessa vida do que ser herdeiros do Criador de todas as coisas? Por que perdemos tempo com essas notícias que não acrescentam nada? E eu vou mais além, meu irmão. Quando aqui na palavra de Deus diz que buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas e não nas coisas que são da terra. Muitos de nós, infelizmente até pessoas do meio cristão, muitas igrejas, denominações, pastores, líderes, levaram a coisa para o lado carnal, para o lado terreno, para o lado da terra. Levaram e cederam o púlpito de igrejas para políticos pregar lá as suas campanhas eleitorais, seus pensamentos, que são pensamentos de homens e não pensamentos que vêm de cima do Senhor. Porque Deus, Jesus Cristo, jamais participaria de um caso desse. Com certeza, pense, meu irmão, como foi a vida de Jesus? Aí eu venho para dizer mais uma coisa para vocês. Como que eu mantenho meu foco em Deus? Como que eu mantenho meu foco em Jesus? Como que eu penso nas coisas que são de cima e busco as coisas que são de cima? É através da oração, meu irmão. Através da oração e consagração a Deus. Quando você ora, você conversa com Deus, você conversa com o Criador, você abre o seu coração a esse Senhor Supremo, você confessa os seus pecados, você coloca-se como uma criatura fraca, dependente do Senhor. E através da misericórdia do Senhor, se o seu coração for verdadeiro, você passa a ter uma comunhão com Ele. E lembre-se, meu irmão, para você chegar a Deus, a palavra de Deus, que é a segunda coisa que eu gostaria de dizer para vocês, a primeira é a oração e a segunda é a meditação na palavra do Senhor, que é a Bíblia. E hoje nós não temos apenas Bíblia impressa, nós temos no celular todas as versões bíblicas, né? Aquela que você preferir, que você entender melhor. Você tem aí tablets, você tem esses aparelhinhos eletrônicos que você consegue ter a Bíblia em mãos ali. Então hoje não tem desculpa, computadores, tudo é possível. Vários canais de televisão aberta na TV a cabo, né, falam sobre a palavra de Deus. Tem pessoas falando sobre a palavra de Deus. Então, meu irmão, duas coisas para você manter o foco. É você ter o tempo de oração com o Senhor
e leitura bíblica. E eu vou te dar mais um conselho, meu irmão, aqui. Você que está começando agora, você que ainda não tem muita maturidade com a vida cristã, comece pelo Novo Testamento, meu irmão. A Bíblia, ela é completa, ela tem a história desde a fundação, né, desde a criação, em Gênesis. E ela tem a finalização em Apocalipse, que é o livro da revelação, o livro que aponta para o final dos tempos, né? Um tempo de glória, um tempo de esperança para nós. Mas eu recomendo, meu irmão, que você comece com o Novo Testamento, que você amadureça com o Novo Testamento, que você saiba aí dos mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus para nossas vidas, tá certo? Então, como que eu mantenho o foco? Como que eu mantenho a minha atenção nas coisas que são de cima, nas coisas que vêm do céu? É você tendo tempo em oração. Você vai me dizer o seguinte: esses pastores, esse pessoal aí não tem o tempo de oração, esses pastores não leem a palavra de Deus? Com certeza, meu irmão, eles leem, pregam a palavra de Deus, sobem nos púlpitos e pregam a palavra de Deus. Mas aí a questão que eu digo para vocês é que nem sempre pessoas que pregam a palavra de Deus realmente testificam, né, que o Espírito Santo testifica dele. Veja uma passagem que nós temos aqui de Jesus Cristo em Mateus. Deixa eu só pegar para você aqui, meu irmão, rapidamente, só para você ter ideia, você ter um entendimento melhor do que eu estou falando aqui, né? Você pode questionar sobre isso, né? Então nós temos aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Nós temos o seguinte, ó, é um diálogo onde Jesus Cristo falava com seus discípulos que ele precisava ir até Jerusalém e que lá ele seria pego, né, pelos anciãos, pelos fariseus, pelos escribas, pelas autoridades ali, seria entregue, né, seria julgado, condenado, crucificado e morto, e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Muito bem, aí Pedro chegou do lado dele, né, e falou: não, Senhor, livra-te disso aí, né? Para que isso? Né? Tipo, Pedro não aceitou aquilo ali. No primeiro momento, você pode pensar o seguinte: primeiro, Pedro era um escolhido de Deus, inclusive ele foi a pedra fundamental, né, através de Pedro, que nós temos a fundação da igreja. Então a gente poderia imaginar que Pedro jamais seria atacado pelo espírito ruim, que jamais seria possuído pelo espírito ruim, né? Porque ele é um discípulo de Deus, de Jesus Cristo, ele estava caminhando com Deus, certo? E já estava na parte final, né? Onde Jesus já seria entregue, e a partir daqueles momentos ali finais, ele já não teria mais o contato físico e pessoal com Jesus, certo? Acabaria o ministério de Jesus ali com os discípulos. E Pedro, mesmo sendo um escolhido, mesmo sendo uma pessoa santificada, olha só, ele se apossou dele, né? E falou aquelas palavras. E olha só o que Jesus disse. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tá certo? Então, meu irmão, só para você ter uma ideia, que nem sempre pessoas que estão ocupando cargos de liderança em igrejas são pessoas que estão falando em nome de Jesus, que estão pensando nas coisas que são de Deus. Muitas coisas são coisas dos homens, são coisas até mesmo do inimigo. Então, meu irmão, não aceite, ou pelo menos procure não ter contendas, procure a verdade em Cristo Jesus, mas não se deixe levar por pessoas que se dizem líderes religiosos, que são pessoas inspiradas por Deus, que Deus está mandando eles falarem isso, né? E como que você, meu irmão, vai saber se realmente é ou se não é? A gente fica naquele bico de sinuca, ou a gente não, como é que eu vou saber se o que ele está dizendo procede de Deus ou não? O que eu estou dizendo para vocês, meu irmão, que a palavra de Deus, que a igreja deve ser santificada ao Senhor, ela deve apenas falar das coisas que vêm de cima, preocupar-se com as coisas que vêm de cima. Se for para se preocupar com coisas terrenas aqui, que se preocupamos sim com a fome que existe, com a violência, né? Que possamos colaborar de certa forma com isso, né? Que possamos colaborar, ajudar pessoas a sair da pobreza, alimentação, que façamos campanhas para melhorar a educação profissional das pessoas, a educação dessas pessoas, o alimento, que sejamos práticos então, que não dependamos de político, e político tem que prometer o que fazer, ele tem o seu compromisso, ele tem as suas obrigações quando ele assume um cargo público, né? E nós, como pessoas cristãs, pessoas de Deus, devemos praticar o amor entre nós. É isso que a palavra de Deus ensina, né? Devemos praticar. E como que você vai saber, então, se essas pessoas estão sendo usadas por Deus ou não?
Aí eu digo para você o seguinte, meu irmão, é muita informação hoje em dia. É complexo você entender esse mundo hoje, como as coisas são, porque muitos líderes falam de um jeito, falam de outras, são doutrinas feitas muitas vezes por homens, tá? Então, o principal é aquilo que eu falei para vocês. Vocês devem entregar sua vida a Jesus Cristo, de verdade, serem transformadas por Jesus. E aí, nesse momento, vocês recebem o Espírito Santo de Deus. Algo que na época de Pedro foi possuído aqui nesse momento, aqui em Mateus 16, 23, porque veja, meu irmão, quando Jesus subiu aos céus, depois de ressuscitado, de passar aquele período com o pessoal dele aqui na terra ainda, para concluir aí a sua obra, ele subiu aos céus. Ele vai voltar. Em breve ele estará aí conosco novamente e nos levará para sempre para o nosso verdadeiro lar, né? Glória a Deus, Senhor, por essa grande esperança que todos nós temos, né? Mas quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que agora está sobre nós, meu irmão. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, quando você entrega verdadeiramente sua vida a Ele, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, Ele testifica das coisas que são verdadeiras. Então, muitas vezes você vai saber apenas pela comprovação ou não do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dizer, se você tiver uma comunhão real com Ele, se aquilo que você está ouvindo é real. Se aquilo faz sentido, se aquilo vem de Deus, se procede de Deus ou não, tá certo? Então, meu irmão, primeira coisa, vamos deixar as preocupações políticas, ideologias políticas de lado. Vamos ter o nosso foco em Cristo Jesus. Com isso, nosso foco estará em Deus Criador, Deus Jeová, Deus, o verdadeiro eu sou, né? Não há nada, não há ninguém que supere o poder e a glória do Senhor. Certo, meu irmão? Outra coisa que as pessoas dizem que, para minha corrida eu não tenho tempo de fazer uma oração, de me ajoelhar e me prostrar diante do Senhor. Mas muitas dessas pessoas perdem aí horas e horas assistindo jogos de futebol, meu irmão, pela televisão. Muitos vão a estádios, passam por filas enormes, dificuldade de estacionar carros, pagam caríssimo para entrar lá dentro, estacionamento, tudo é caro ali, eles dão aquele tempo deles a isso, a esse prazer carnal, e aí, além de tudo, sai caro, meu irmão, sai caro aquele desejo, aquela realização carnal que ele tem. Então, não que, de repente, meu irmão, eu vou dizer para você que, tudo isso aí é do mundo, a gente não pode participar. Meu irmão, nós temos a liberdade, tá? Deus nos deu a liberdade. Mas presta atenção no que diz aqui a palavra de Deus também, meu irmão. Sempre vamos se basear na palavra de Deus para tudo aquilo que a gente fala, né? Aqui em Gálatas 5, 13, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. Está vendo, meu irmão? Na verdade, às vezes a gente utiliza dessa liberdade que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos permite, através da salvação pela graça, para satisfazer a nossa carne. Muitos de nós temos disso, meu irmão. Ou seja, todos nós somos fracos em alguma coisa, né? Muitos é para a questão do futebol, outros é séries de televisão, outros é muito aficionado na política e fica ali sendo um militante de política e perde horas, dias, desgasta sua energia, desgasta sua saúde mental e física, que poderia ser usado para a obra do Senhor, para beneficiar e abençoar sua família, seus amigos ao lado, transformar sua realidade ao lado. Ele fica focando em coisas que de repente ele nem tem poder de mudar, né? Muitas das coisas que estão lá em cima desse sistema mundano, a gente não tem poder de mudar, meu irmão. Isso aí, quem comanda tudo isso aí é Satanás, é o príncipe das potestades do ar. E ele que está controlando isso tudo. E ele tem esse poder. Deus permitiu que ele tivesse esse poder. Então, quando você não está em Cristo Jesus, quando você não tem Jesus como seu Salvador, você está à mercê desse poder, meu irmão. Por isso que eu falo para vocês, não é todo mundo que fala Deus abençoe, bom dia, Deus esteja contigo, e que fala e que professa o nome de Jesus, também está com ele, tá? Lembre-se do que aconteceu com Pedro aqui. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Então, meu irmão,
nós temos toda essa questão, né? As pessoas muitas vezes não buscam Jesus porque o foco não é Jesus, o foco não é Deus, o foco é Ele mesmo. Então, o foco é Ele mesmo, você vai ter o quê? Você vai ter uma agenda para você. Você vai ter uma agenda onde você vai ter tempo para academia, tempo para você caminhar, para você viajar, para você passear, se divertir, né? E um tempo para Deus, o Criador de todas as coisas, você não coloca lá. Quando, na verdade, o principal objetivo de todo ser humano, decaído pelo pecado, seria buscar ao Senhor. Buscar primeiro as coisas do reino de Deus. Buscar primeiro o Senhor e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, meu irmão. Tá certo? Então essa é a mensagem. Vamos continuar aqui, meus irmãos, com mais alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender melhor o que a gente está explanando aqui, né? E eu espero, do fundo do meu coração, que essa mensagem esteja fazendo você refletir sobre a sua vida. O que você tem colocado de prioridade, de foco no seu dia a dia, tá? E que Jesus Cristo tenha misericórdia, né? Que Jesus Cristo tenha misericórdia. Veja, meu irmão, o que diz aqui em 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, quando você está em Cristo Jesus, você não vai ser mais aquela mesma pessoa de antes. Você não vai ter mais prazer em certas coisas que antes você tinha. Aí não precisa ninguém proibir você de beber, não precisa ninguém proibir você de ir em baladas, não precisa ninguém proibir você de participar de roda de escarnecedores, de festa, de beberrões, de pessoas que ficam tirando sarro da vida dos outros, fazendo todo tipo de piadas de mau gosto, né? Que só colocam pessoas para baixo. Isso não vem de Deus. Isso não é vontade do Senhor. Então, a partir do momento que você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Então tudo isso passa a não fazer mais sentido para você, meu irmão. Você passa então a ver as coisas com outros olhos. Olhos de quem aceitou Jesus. Jesus abriu seus olhos para enxergar as coisas divinas, não as coisas mundanas, tá? Então a partir desse momento, com certeza você vai ter mais prazer nas coisas de Deus e muito menos prazer nas coisas do mundo. Por exemplo, se você gostava e curtia músicas do mundo, você passa a não gostar tanto. Você passa a começar a selecionar essas músicas e a ter um tempo mais restrito para essas músicas e um tempo maior para os louvores ao Senhor. Então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa pessoa deve ser transformada, certo? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tá certo, meu irmão? Então esse é o foco de Jesus. Olhando sempre para Jesus, autor e consumador da fé. Em Hebreus 12, 2. Uma parte desse versículo, né, meu irmão? E olha o que diz aqui, a palavra de Deus, meu irmão, em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então antes, meus irmãos, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Para nós, nada faz sentido. O que eu estou falando aqui agora, para as pessoas que ainda estão com seus olhos vendados, para aquelas pessoas que estão ainda enxergando o mundo como sendo realmente uma maravilha, como tendo solução para esse mundo ainda, acreditando que o político que vai entrar vai resolver, para essas pessoas que acham que o mundo ainda vai ficar uma maravilha, essas pessoas não estão cientes de que esse mundo tem um fim. Ele teve um começo, um erro lá no começo, e teve toda uma trajetória, mas que no final ele vai ser feito um desfecho, uma conclusão. As coisas aqui nesse mundo vão piorar. Então nós devemos nos apegar a Jesus Cristo. Mas as pessoas que estão vivendo segundo o curso desse mundo não enxergam dessa forma. As distrações desse mundo fazem com que nós não vejamos por esse ângulo, não temos essa visão, não escutamos aquilo que a palavra de Deus está sendo falada, né? Muitas e muitas pessoas de Deus estão proclamando o Evangelho, proclamando a palavra de Deus, mas os ouvidos dessas pessoas não estão ouvindo, porque eles não querem ouvir, porque eles estão no mundo. Aquilo quando o apóstolo Paulo fala em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, são pessoas que, em outro tempo, o que seria? O tempo que eles não tinham Jesus ainda em sua vida. Então eles andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, seguindo o que diz aí o inimigo, né?
e opero, né, nos filhos da desobediência, ou seja, dos ímpios. E aí, meu irmão, o que a gente conclui disso tudo aqui é que nós devemos, mesmo diante de toda a dificuldade que esse mundo nos oferece, por causa do pecado, que tende a nos afastar do Senhor, nós devemos manter sempre a nossa esperança em Cristo Jesus. Teremos muitas tribulações, passaremos por muitos problemas. É claro, meu irmão, que eu acredito de todo o meu coração que para quem está com Cristo Jesus, Ele tem misericórdia dos seus filhos. Ele ama seus filhos. Ele ama todos os pecadores, todas as pessoas. Por isso que Ele morreu na cruz para salvar-nos. Principalmente, então, aquele que aceitou Ele como seu Salvador e está junto agora do reino de Deus. Então, mesmo diante de toda a tribulação, diante de todos os problemas, creia, meu irmão, que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Ele te ama e Ele está de braços abertos para te ajudar. Não importa o problema que você esteja passando, não importa o que você já fez na sua vida, não importa toda a cagada que você fez, toda a besteira que você cometeu, toda a maldade que você cometeu, Jesus é rico em misericórdia, Ele transborda em amor. Então volte-se para Jesus, peça perdão verdadeiro, arrependa-se dos seus pecados, mude, seja transformado por esse poder de Jesus Cristo, porque através desse poder, dessa misericórdia de Jesus, desse amor, você pode chegar-se a Deus, ao Criador de todas as coisas, e ser considerado Filho de Deus. E lembre-se do que diz Jesus aqui em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, meu irmão, que o seu foco agora passe a ser nas coisas do Senhor, que você desprenda-se dessas coisas mundanas, das coisas terrestres, e passe a dedicar tempo com o Senhor, em oração, em reflexão na palavra de Deus. Busque as pessoas que também têm esse mesmo amor, esse mesmo foco, se edifiquem, cresçam espiritualmente, diminuam como ser humano e façam Jesus crescer em sua vida. Com isso vocês serão glorificados e vocês manifestarão a glória do Senhor. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, possa te abençoar, meu irmão, que possa te ajudar, porque nós todos somos miseráveis, todos nós somos fracos, somos pecadores, diariamente cometemos pecado, diariamente através de pensamento, de ações, de focos errados que temos em nossa vida, nós estamos caminhando para o caminho errado, mas que o Senhor tenha misericórdia, nos perdoe, que o sangue de Jesus, que tem poder, nos purifique de todo mal, e que você seja curado, meu irmão, de doenças que estão com você, que não deveriam estar, mas se são doenças que trazem você para Deus, que fazem você refletir sobre o Senhor, que vão transformar a sua vida, que você aceite essa doença como sendo ainda uma bênção do Senhor, que seja o que for, mas se não for, meu irmão, que Deus te perdoe, que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te liberte de todos os problemas dessa terra e que Ele te traga para a verdadeira paz do Senhor, para a verdadeira vida, a verdadeira fonte que nós devemos nos alimentar e nos saciar. Meu irmão, Jesus esteja contigo, você tenha uma boa semana, uma boa vida e foque nas coisas do Senhor. Até a próxima semana, se Deus, nosso Senhor Jesus, assim o permitir. Que a glória do Senhor esteja com cada um de vocês e que o Espírito Santo possa adentrar em suas vidas. Um abraço, meu irmão. Até o próximo. Tchau, tchau.